Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Nesse momento nós vamos tratar a respeito do conteúdo do Evangelho conforme havíamos prometido. Nós vamos percorrer esse caminho do conteúdo a fim de nós tirarmos muitas roupagens que nós mesmos, humanos, colocamos no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando, na verdade, o Senhor trouxe para nós um Evangelho simples, como eu disse na última aula, um Evangelho com um conteúdo poderoso, e muitas vezes nós fazemos adequações e adaptações a fim de atrairmos as pessoas para as nossas congregações ou os nossos grupos, as nossas células, quando na verdade estamos tirando o foco do verdadeiro Evangelho de Jesus. Então o objetivo desta aula é fazer com que essas roupagens humanas que acobertam o verdadeiro poder de Deus no Evangelho sejam retiradas. Lembrando que nós não podemos e nem devemos fazer nada para ajudar a Deus na proclamação do Evangelho ou ajudar os efeitos do Evangelho a aparecerem, criando nossos métodos ou trazendo alguma novidade para que o Evangelho floresça de melhor forma no coração das pessoas, e nem para a compreensão do seu conteúdo. A proclamação do Evangelho ela deve ser fiel em seu conteúdo, por parte do pregador, por parte do evangelista, por parte do proclamador. Nós não podemos esperar que o operador da salvação, que é o Espírito Santo, realize a sua obra de convencimento no coração do ouvinte, se não somos responsáveis na transmissão da verdade. Jesus, contando a parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear. A semente, que é o conteúdo, é uma semente de boa qualidade. O terreno onde ela vai cair é outra história. Mas nós não podemos ser irresponsáveis na hora de anunciarmos o Evangelho. Nós não podemos ser irresponsáveis na hora de lançar a palavra que é o poder de Deus no coração do nosso ouvinte. Então, antes de nós verificarmos aí essa concepção do Novo Testamento a respeito do conteúdo do Evangelho, nós precisamos nos conscientizar, nós conosco mesmo, enquanto igreja do Senhor, enquanto povo do Senhor, enquanto rebanho do Senhor. Nós temos que nos conscientizar sobre o nosso compromisso, o compromisso que nós temos com a proclamação da verdade. Aí, a gente tem que lembrar de uma coisa. A palavra do Evangelho, muitas vezes, ela é dura. Muitas vezes, ela é difícil de ouvir. Existem até algumas pessoas que ilustram a palavra do Evangelho como se fosse o calor do sol. Na cera, derrete. No barro, endurece. O conteúdo do Evangelho ele é o mesmo, mas em alguns corações ele provocará o amolecimento para a salvação. E outros provocará endurecimento para a perdição. Então o nosso papel não é querer salvar todo mundo. Nosso papel não é querer chamar ou atrair todo mundo. Nosso papel é fazer esse conteúdo brilhar. E a operação se dará de acordo com aquilo que Deus preparou para o homem. Existe uma frase do John MacArthur que ele diz o seguinte: o homem pecador ofende a Deus o tempo todo. Deixe que sejam ofendidos por um momento enquanto ouvem a pregação do Evangelho. Boa essa, né? As pessoas vivem ofendendo a Deus. E o que nós temos que fazer na hora de pregar o Evangelho? Se elas estão se sentindo ofendidas, deixem ser ofendidas. Afinal de contas, a própria existência do homem pecador já é uma ofensa para Deus. Então, não nos incomodemos com isso. O Evangelho não é uma oferta que a gente deve oferecer para o ouvinte e tentar convencê-lo a qualquer custo de que ele precisa comprar essa ideia, ou de que ele precisa aderir a esse projeto, ou entrar nesse projeto de salvação de Deus. Não, não é isso. É um anúncio real, da situação real que o homem vive. E qual situação real é essa? O homem é pecador e está caminhando a passos largos para o inferno. Esse é o anúncio do Evangelho.
Mas existe uma solução, existe uma salvação, e esta solução para o problema real do homem é uma solução real também. Está na pessoa de Jesus Cristo, que veio entregar a sua vida para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Se não temos então o compromisso de dizermos a verdade para o nosso ouvinte acerca da situação que ele está vivendo, pouco então vai nos resolver conhecer qual que é o conteúdo do Evangelho. Se eu quero conhecer o conteúdo do Evangelho, eu tenho que me comprometer a transmitir esse conteúdo do Evangelho nu e cru, como ele é. E você está disposto a fazer isso? Se estiver disposto, nós vamos dar continuidade então, para nós sabermos qual é então o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Vamos lá. Em primeiro lugar, temos que sempre lembrar, o Evangelho, ele começa numa palavrinha chamada arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. O pecado do homem só pode ser perdoado se ele se arrepender. Deus não perdoa ninguém que não esteja arrependido. E se não está perdoado, não está salvo. E se não está salvo, está condenado. É simples assim. Portanto, o Evangelho começa no arrependimento. Só para a gente ter uma ideia, Cristo iniciou o seu ministério, Marcos capítulo 1, verso 15, anunciando o arrependimento. Antes dele, João Batista, o seu precursor, anunciava também o arrependimento. Tanto que no batismo de João ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, cujas sandálias não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O papel do Evangelho inicia-se no arrependimento. Em Lucas capítulo 24, verso 47, o evangelista diz que em nome de Cristo os discípulos devem pregar o arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, vejamos um pouquinho agora desta palavra arrependimento e o quanto ela é importante na proclamação do Evangelho. Vamos começar então definindo o termo desta palavra arrependimento. Arrependimento, no grego, vem do termo metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de sentimento. Esse é o significado do termo arrependimento. Diferentemente de outro termo grego, que é o metamelomai, que significa remorso, tá? Sentimento de culpa. Então, o arrependimento ele pode até ter o seu início num sentimento de culpa, de remorso, mas ele não para por aí. O termo metanoia ele indica que aquilo que dói no coração sobe para a mentalidade a fim de ser expressado por meio de ações que se tornam diferentes. Essa é a ideia do termo metanoia. Diferentemente desse outro termo, metamelomai, que significa apenas o remorso ou a dor no coração por algum mal que foi causado ou em si mesmo, ou em alguém, ou no outro. Nesse termo tão importante no evangelismo, quando nós falamos a respeito disso, o ouvinte agora vai querer saber se o arrependimento é o primeiro passo para o evangelho. O que é arrependimento? Já definimos, que é uma mudança de mentalidade, de comportamento, uma mudança de mente, de sentimento. Mas o ouvinte vai querer saber, arrepender-se de quê, afinal de contas? É claro que para nós está muito claro, né? O ouvinte ele tem que se arrepender do seu pecado. Isso é óbvio para a gente. Mas existem questões que são anteriores a isso. Por exemplo, o que é pecado? Como ele veio à existência? De onde esse pecado surgiu? Quais são as consequências do pecado? Qual que é a cura para esse pecado? Porque se o indivíduo ele vai se arrepender, ele precisa saber arrepender de quê? À medida que ele descobre que ele precisa arrepender-se dos seus pecados, ele vai saber, mas de onde esse pecado veio? Como esse negócio veio parar em mim? E por que hoje, eu sem saber de nada, eu sou chamado de pecador pelos crentes? Então é necessário que nós tracemos o percurso desse ouvinte pecador, a fim de que ele
reconheça a necessidade de arrependimento. Então, mesmo antes de tratar sobre o pecado, uma proclamação completa do Evangelho, ela começa na criação. Como? Na criação. A criação é a obra perfeita de Deus. É a obra maravilhosa de Deus que também declara a sua glória desde os céus, conforme está escrito no Salmo de número 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É assim que nós vamos iniciar, então, o conteúdo do nosso Evangelho a partir do arrependimento, começando, obviamente, dentro da criação. Então, vamos lá. Se a criação de Deus é perfeita, o que é, então, que nós estamos vendo nesse mundo bagunçado? Esse mundo cheio de desordem, né? A situação que nós vivemos, tanto economicamente, quanto politicamente, quanto moralmente, eticamente falando, a situação está deplorável, degradante. O que é que aconteceu com essa criação perfeita de Deus? A doutrina da criação, ela está além, vai muito além da doutrina da criação do homem apenas. Como o nosso propósito nesta matéria é falar especificamente da relação do homem com Deus, nós vamos nos concentrar mais especificamente na questão do homem. Mas a doutrina da criação, ela envolve todas as obras que foram feitas pelas mãos do Senhor. Deus criou o homem para o louvor de sua glória. Isaías capítulo 43, verso 7. E também fez esse homem perfeito, como diz o sábio lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. O homem foi criado perfeito, mas ele se emaranhou nos seus próprios problemas, nas suas próprias decisões, e aí se misturou no meio da bagunça. Essa relação, então, entre o Deus perfeito e o homem perfeito, ela durou por algum tempo. Quando Deus cria o homem, e é importante a gente ressaltar isso, que quando nós vamos para o texto de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos toda a obra da criação de Deus foi feita por meio de sua palavra. O evangelista João, já até citei esse texto, ele vai dizer lá no capítulo 1 do seu evangelho, no verso de número 3, que todas as coisas foram feitas por meio do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, quando nós encontramos lá no relato de Gênesis, Deus falando assim, olha, haja luz, e a luz apareceu, produz a relva, né? Os peixes no mar, as aves no céu, toda a obra da criação foi realizada por meio do Logos, por meio da palavra, o verbo de Deus. Mas em um dado momento, no sexto dia da criação, Deus então, na sua excelência, soberania, ou melhor dizendo, vou corrigir, tá errado. Na sua excelente soberania, em uma conversa entre a Trindade, ele diz lá no capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E fez Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Deus então cria o homem e a mulher conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, diferentemente de toda a obra da criação. E no capítulo 2 de Gênesis, agora vai descrever como foi que ocorreu esta obra da criação. E a Bíblia diz que com prazer e as suas mãos, Deus estava com as suas mãos cuidando de cada detalhe na obra da criação. Ele pega do pó da terra e forma o homem. Forma o homem conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Se nós observarmos isso de um ponto de vista ainda mais soberano da parte de Deus, ele formava mãos com os dedos que iriam segurar o martelo para ferir ao seu filho. Deus formava ainda este homem com um coração para que futuramente guardasse um sentimento rancoroso a ponto de crucificar o seu próprio filho. Mas Deus criou este homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança,
por meio de sua obra redentora, obra de suas mãos, já pensando na obra redentora, por meio da obra de suas mãos, ele constrói, ele cria, ele forma este homem, chamado Adão. E este homem recebe agora o sopro do fôlego de vida. E a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. E essa alma vivente fazia o quê? Tudo que Deus havia determinado que ele fizesse ali no jardim. Ele era o lavrador daquela terra. Ele cuidava de tudo. E Deus visitava este homem todos os dias. E eles tinham uma relação de comunhão, uma relação de responsabilidade. Então Adão, ele não apenas tinha comunhão com Deus, um vínculo de relacionamento estreito, como ele também tinha responsabilidades com as questões da criação que Deus havia delegado para ele. Então, essas responsabilidades, normalmente nós chamamos isso de mandatos criacionais, que aí eles estão divididos em 3. O primeiro é chamado de mandato cultural, é a ordem para cuidar das coisas criadas, sendo o homem o mordomo, o gerente da criação de Deus. O segundo é o mandato social, que fala do relacionamento do casal e sua família. E em terceiro lugar é chamado de mandato espiritual, que fala do relacionamento do homem com Deus, que o visitava pela viração do dia para ter comunhão com ele, e que incluiu a ordem de obedecê-lo, não comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só recapitulando, os mandatos criacionais estão subdivididos em 3. O primeiro é o mandato cultural, que é a ordem para cuidar das coisas criadas, mordomia. O segundo é o mandato social, que é o relacionamento entre a família, relacionamento conjugal e a criação dos seus filhos. E terceiro, o mandato espiritual, que implicava tanto a relação do homem com Deus, quanto obedecer a ordem que Deus havia dado de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus todos os dias o visitava. A Bíblia diz que a visita de Deus ao homem acontecia na viração do dia. Isso significa no fim do dia. Deus visitava o homem a fim de conversar, de se relacionar com o homem. Nessa responsabilidade cultural, o que o homem fez ao ser criado? Ele deu nome a todos os animais, né? Declarando assim a sua autoridade e ordem. Declarando a sua autoridade sobre a ordem animal. Cultivava e protegia o jardim de Deus, que Deus havia plantado para ele, e mostrava assim que ele imitava a Deus e o seu trabalho. O trabalho para o homem era gracioso, era prazeroso. Essa ideia de que o trabalho é consequência do pecado, isso é uma ideia maldita, irmãos. Isso não é de Deus, não. O pecado, ele trouxe a fadiga para o trabalho, mas o trabalho ele é antes do pecado. Ele é uma ordem dada por Deus, mas o que o pecado trouxe para o trabalho foi a fadiga, e não o trabalho em si. Né? Para depois dizer, olha, agora eu converti, agora não preciso trabalhar mais não, que eu voltei às origens da criação. Na verdade, não existe isso não. Na criação, nas origens, ainda no Éden, Deus responsabilizou o homem para que fosse mordomo e cumprisse com os seus compromissos ali dentro do jardim. E aí, depois do pecado, houve a fadiga e a terra passou a produzir coisas que antes não produzia para cansar ainda mais o trabalho do homem. Ao ser dado por Deus um sono pesado ao homem, Deus lhe retira uma de suas costelas e cria agora a sua mulher. Adão, então, ao contemplar a sua esposa, ele dá a ela o nome de mulher, né? Mostrando assim agora a sua autoridade sobre ela em Gênesis capítulo 2, verso 33. Gênesis capítulo 2, verso 23, mostra isso para nós, que o homem agora passa a exercer a autoridade sobre a sua mulher. Agora, em sua família, ele deve exercer o mandato social, que é cuidar de sua casa, procriar, divulgar a glória de Deus para os seus filhos, para a sua família, e fazer com que a família crescesse conforme a ordenança divina. Então, agora, homem e mulher criados, estão vivendo juntos no jardim em perfeita harmonia, um com o outro e também com Deus. Viviam então o homem e a mulher para a glória de Deus. E havia uma responsabilidade sobre eles, que era a responsabilidade moral, o mandato moral, que era não comer
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que foram tentados, né, nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes da tentação do homem, nem da queda do homem, mas o que a gente pode entender é que, posteriormente, através da revelação deixada por Jesus em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, nós vamos encontrar que o único meio de vencer as tentações propostas pelo diabo é utilizando-se da palavra de Deus. Apesar de sabermos também que o próprio Satanás fará uso da palavra de Deus contra nós. Foi assim que ele fez com Eva, né? Quando ele pergunta, não é assim que Deus diz? E ele também vira para Jesus, depois na tentação do deserto, e diz assim, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, ele faz citações daquilo que Deus fala, a fim de convencer o homem de que a sua proposta também é de Deus. E o único meio que nós temos de vencer as tentações é nos utilizando da palavra de Deus. Então, o que a gente entende? Que se Adão e Eva tivessem lançado mão da palavra que Deus havia dado, eles venceriam a tentação. E muito provavelmente o destino de Satanás já estaria selado no Éden mesmo, né? Que é a sua condenação sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Todavia, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, vai nos dizer lá que o Cordeiro foi entregue desde a fundação do mundo. Portanto, os propósitos soberanos de Deus, né, são insondáveis. Nós não sabemos de nada, na verdade, né? Então, o que a gente tem que mostrar para o ouvinte do Evangelho de Jesus? É que na obra da criação, Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas, né, este mundo original que foi criado por Deus de modo perfeito é o que é capaz de revelar a sua glória e poder. Todavia, quando coloca o homem é tentado, e aí nós vamos para a segunda etapa do anúncio do Evangelho. Primeiro, então, é falando a respeito da criação. O grande objetivo nosso é chegar no arrependimento. Mas nós temos que começar falando da criação, né? De que todas essas mazelas que nós encontramos no mundo, nada disso tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com os planos perfeitos de Deus. E isso é apenas como consequência de algo que penetrou no mundo criado por Deus através do homem. Então agora nós vamos ver que algo foi esse que nós chamamos na teologia de queda. A entrada do pecado no mundo nós chamamos de queda. A evangelização ela inclui então 4 tópicos importantes, que nós vamos ver 2 agora nesta aula, nós já estamos vendo, e os outros 2 nós veremos na próxima aula. O primeiro, que nós já falamos, é a criação, o segundo é a queda. No terceiro e no quarto, que são da próxima aula, nós vamos falar sobre redenção e consumação. Essa segunda parte, que se refere à queda, fala como que o pecado entrou no nosso mundo através da tentação e da desobediência no Éden. O relato como se deu a queda está escrito em Gênesis capítulo de número 3, e nós não vamos aqui explanar todas as coisas que estão escritas na queda e nem todos os detalhes. Nós vamos apenas no que interessa à evangelização, né, que é o que o apóstolo Paulo traz para nós, que são as consequências do pecado para o homem. Antes da gente falar das consequências do pecado, a gente precisa pegar um termo para definir essa questão do pecado. Antes da gente falar lá do que esse pecado trouxe de consequências para o homem, nós vamos pegar aqui um termo em hebraico e vamos pegar um termo grego que basicamente os dois têm o mesmo sentido, para a gente conseguir chegar lá no projeto de salvação de Deus. É importante a gente lembrar que em todas as gerações da humanidade sobre a Terra, o homem sempre tem se esquivado de assumir a sua pecaminosidade. Aí, teologicamente brincando, vamos até colocar essa expressão, algumas pessoas se referem àquela brincadeira do ovo ou da galinha, fazem uma brincadeira agora com o pecado, dizendo assim, o homem peca porque é pecador, ou o homem é pecador porque peca. Quando a gente faz essa brincadeira para pensar a respeito do pecado, nós temos que nos lembrar que quando o homem peca, ele assume uma natureza
pecaminosa que está impregnada em si, e esta, por sua vez, é transferida a toda a humanidade. Então, eu coloquei essa brincadeirinha, porque daqui a pouco nós vamos falar a respeito de como isso traz de consequência para o pecado no singular e pecados no plural. Então vamos ver aqui, antes de qualquer coisa, o termo hebraico hatat, que significa errar o alvo. Este basicamente é o sentido no qual o homem está em relação à vontade de Deus. O que é isso? Existe um fracasso moral no homem que o conduz à prática da transgressão e quebra dos mandamentos divinos. Então está dentro do homem um fracasso moral, apesar do homem não querer assumir, mas está dentro dele. Todas as vezes que ocorre um pecado, que o homem comete um pecado, ele tenta se esquivar. Ou esse pecado tem alguma coisa que o condicionou, que o levou a determinada prática, ou então esse pecado foi sem querer, né? Mas assumir o pecado mesmo, dificilmente o homem assume. E o termo grego para pecado, no Novo Testamento, nós vamos encontrar o termo hamartia, que também tem esse mesmo sentido de hatat no Antigo Testamento, que significa errar o alvo. Só que quando esse termo hamartia é utilizado no Novo Testamento, ele dá uma concepção de que o pecado é personificado. É como se fosse uma persona non grata dentro da gente. É como se fosse um negócio que está lá arraigado. Só para a gente entender como que isso significa. Quando se trata de pecados, ações que nós cometemos, que são os erros do nosso cotidiano, o sentido do termo hamartia, só para ficar um pouco mais claro, é como se ele estivesse dentro de nós em formato de raiz, produzindo esses frutos pecaminosos que são as atitudes corriqueiras do dia a dia. Então, o pecado, nessa expressão do Novo Testamento, é como se fosse uma pessoa que produz frutos dentro de nós. E esses frutos seriam os pecados que cometemos, né, em suas várias expressões. Ao evangelizarmos alguém, então, é preciso que tornemos essa pessoa consciente de que todos os homens já nascem debaixo do pecado. Que todos os homens já nasceram pecadores contra Deus. Um versículo claro para isso está no Salmo de número 51, verso 5. Porque em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós entendemos esta expressão do salmista Davi, nós vamos compreender que é impossível que algum homem nasça na face da terra e não seja pecador. É impossível que algum homem nasça com pureza. É impossível. E aí nós vamos para o texto de Romanos no capítulo 3, do verso 9 em diante, o apóstolo Paulo vai fazer uma lista lá do que o homem é, né? Do que o homem faz, do que o homem é capaz. Então, o que nós temos que entender e fazer com que o nosso ouvinte do Evangelho também compreenda é que o pecado ele está impregnado em nós de tal forma que é impossível ao homem dizer assim, eu não quero ser pecador. Ele pode até dizer, mas isso não vai significar nada para ele ou para Deus, porque ele continua em pecado e ele continua inimigo de Deus. Agora, detalhe importante, existe um conceito que ainda é muito vigente no meio cristão, mas ele é antibíblico. E muito cuidado com esse conceito. Esse conceito afirma que a criança não tem pecado. Isso também, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existem diversas ramificações dentro desse grande grupo, né, de que criança não tem pecado. Alguns vão dizer assim, a criança nasce inocente e depois é que ela começa a pecar. Aí quando é questionada, essa pessoa, quando é questionada a partir de que idade a criança começa a pecar, ninguém sabe. Porque um bebê de colo já sabe fazer pirraça e quem foi que ensinou? Ninguém. Está impregnado no indivíduo, no ser humano, desde o seu nascimento, a contaminação do pecado. A outra ramificação é que diz que a criança ela tem a idade da razão.
Então, enquanto ela estiver na idade da inocência, ela ainda não pode ser considerada culpada pelos pecados que comete. Né? E aí, quando chega na idade da razão, é que ela começa a ser responsabilizada. Mas que idade da razão é essa? E razão não significa raciocínio, pensamento. Uma criança, então, ela não pensa, ela não raciocina. Os seus atos não são premeditados e, por não serem premeditados, elas não podem ser responsabilizadas. Então, muito cuidado com essa ideia. Outros que afirmam que criança, enquanto é bebê, está tudo bem. Né? Mas a partir de um dado momento, que ninguém sabe explicar que dado momento é esse, ela pode ser considerada pecadora diante de Deus. Olha, meus irmãos, pelo que a Bíblia nos ensina, esses textos que nós acabamos de citar, o homem já nasce pecador. O homem já nasce contaminado pelo pecado. A natureza corrupta já está no homem. E isso fica claro para nós no texto de Romanos capítulo 5, verso 12. Quando a palavra de Deus diz, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não dá para questionar a Bíblia. Agora, o que faz com a criança, aí já é outra história. Aí já é outra matéria, já é outro conteúdo. Se a criança vai para o céu, se não vai, quando morre, o que acontece, para onde ela vai, os destinos. Isso aí é outra disciplina, eu deixo para outra pessoa responder isso para vocês. Agora, o fato é que todos nascem pecadores e, se são pecadores, são inimigos de Deus. E precisam de salvação. Necessitam de salvação. O testemunho bíblico já prega contra o nosso pecado, desde que nós nascemos. E também a experiência nos comprova isso. Porque para fazer coisa errada, ninguém precisa nos ensinar. Agora, para fazer a coisa certa, é que nós precisamos de ajuda. Tá certo? Agora nós vamos falar finalmente sobre as consequências do pecado, para a gente fechar a nossa aula desse momento. A principal consequência do pecado está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é a principal consequência do pecado. E quando Deus disse para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente fica pensando, nesse momento, Eva sendo seduzida pela serpente, toma do fruto, come. O verso 6 lá de Gênesis 3 relata isso como se fosse uma rapidez, né? Tomou, comeu, deu ao seu marido, ele também comeu, e etc e tal. Nós, talvez se pensássemos que Adão olhou para a situação de sua mulher, ela não tinha morrido, comeu do fruto, mas não morreu. Que morte era essa? Esta morte é que nós temos que explicar para o nosso ouvinte. O ouvinte do Evangelho precisa entender que, como consequência, o pecado ele não trouxe apenas a morte física, mas, sobretudo, a morte espiritual e, principalmente, a morte eterna. Principalmente a morte eterna. A morte espiritual porque o homem fica separado de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, está escrito isso lá. Porque são os vossos pecados que causam separação entre vós e entre mim e ti, diz o Senhor. O Senhor diz que é por causa do pecado que nós nos separamos de Deus. A morte física, porque o pecado vai deteriorando a nossa biologia. Nós vamos nos degradando fisicamente. E a morte eterna, porque no céu não pode entrar pecador, se ele não for antes redimido pelo Senhor. Capítulo 5 de Gênesis foi escrito de forma curiosa. Quase todos os versículos lá terminam com a expressão, e morreu fulano de tal, mostrando que a palavra de Deus é séria e, como consequência, o pecado trouxe a morte para o homem. Entretanto, o homem não imaginava, lá no Éden, o que lhe aguardava depois da morte física, assim como muitos hoje estão vivendo sobre a face da terra e não tem noção do que lhe aguarda depois da morte física. O homem não imaginava que no pecado está debaixo da ira de Deus. Nós temos que mostrar isso para o homem pecador. Assim como o dilúvio também mostrou, que é por causa do pecado que a ira de Deus vem sobre o mundo. Esta verdade
da vida após a morte foi retratada especialmente com Jesus, em Lucas capítulo 16. Lá ele conta uma parábola muito conhecida para nós, que é a parábola do rico e do Lázaro. Eu sei que vocês já devem conhecê-la, mas se ainda não conhecem ou se querem reforçar, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura desta parábola do rico e o Lázaro. Lá vai nos relatar uma história muito importante a respeito do que acontece com o homem depois que ele morre. A expressão lá é clara. O indivíduo morreu, ele era temente ao Senhor, ele era justo diante do Senhor, foi para o seio de Abraão. O outro, que não era justo diante do Senhor, já foi para um lugar de tormento. Significando que após a morte não existe esse negócio de sono da alma, o indivíduo fica lá dormindo, aguardando o soar da última trombeta para ele acordar, não. O indivíduo, depois que morre, ele já recebe, já começa a receber a recompensa da sua decisão enquanto vida. Esta é a verdade que nós temos que mostrar como consequência do pecado. Que o rico, ao morrer, ele foi para o lugar de tormento e era um já de modo definitivo. E ele reconhecia tanto isso, que na parábola, hora nenhuma, ele pede ao pai Abraão para trazê-lo de volta. É o contrário, ele pede para tentar voltar, para alertar os seus familiares para que também não cheguem ao estado que ele chegou. Mas para sair de lá ele não pede. Por quê? Porque ele reconhece que ali está a verdadeira paga pelos seus atos, pelo seu pecado. Evidentemente, a queda não trouxe como consequência só a morte. Tá? Como nós já falamos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas ela trouxe também outras tragédias que acontecem no mundo. A criação, de um modo geral, foi afetada e foi danificada pelo pecado do homem. Por quê? Porque Deus sujeitou a criação ao homem. E a partir do momento que o homem cai em pecado, a criação também que está sujeita ao homem começa a gemer e a sofrer por causa do pecado cometido pelo homem. Aí com isso aparece o quê? Os males, as doenças, as tragédias, os cataclismos. E aí nós presenciamos agora o fruto do pecado lá do jardim. Esse também é um fator importante para o ouvinte do Evangelho, para ele entender que os males existentes nesse mundo não são por causa de Deus, ou porque Deus não está nem aí para o mundo, ou porque Deus não está nem aí para a sua criação, ou porque Deus não existe, não é nada disso. E sim por causa da consequência do pecado do homem. E aí nós precisamos falar que a principal consequência é a morte. A gente não pode esquecer desse detalhe não, tá bom? Então, resumidamente, o pecado entrou no mundo por nossos primeiros pais e por causa disso passou para todos nós. Aí alguém vai perguntar assim, mas o que eu tenho a ver com Adão? Eu não tenho nada a ver com Adão, né? Mas tem, porque a Bíblia diz que nós estávamos lá em Adão. Então o pecado entrou no Éden por Adão, passou para todo mundo. E o pecado é tanto deixar de atingir a vontade de Deus, como também transgredir o mandamento de Deus. O homem, no seu estado natural, é incapaz de conseguir acertar a vontade de Deus. Ele sempre vai errar o alvo. Para merecer o céu, o homem deveria ter nascido sem pecado e viver uma vida toda sem sequer um instante cometer o pecado. Como isso é impossível, então nenhum dos homens merece o céu de Deus. Portanto, acabamos de ver dois aspectos importantes da evangelização. A criação perfeita de Deus e a queda, que inseriu todos os tipos de males no mundo do homem, esse mundo criado por Deus, e como consequência principal a morte final, a morte que é a separação definitiva de Deus. Na próxima aula, nós veremos então os outros dois aspectos da evangelização, que é a redenção e a obra futura do nosso Senhor Jesus. Até lá!